aí pessoal, tudo bem? Vamos continuar a matéria que a gente estava seguindo, né, para a turma do foco. A gente estava vendo química geral, né, que é a chamada química 1. Então vamos continuar a matéria para a gente chegar em propriedades periódicas e tabela periódica, que a gente entra em ligações químicas e a gente vai ver algumas coisas, né, simplificar algumas coisas que vocês já viram na orgânica, certo? Vocês já viram com a Raquel na orgânica. Então olha só, vamos seguir então nossa matéria, né? A gente já viu distribuição eletrônica, distribuição de cátions e ânions, ok? Então vamos ver aqui a tabela periódica, certo? O que é a tabela periódica? Ela é uma tabela, né? O nome já diz, mas como uma tabela, ela tem linhas e colunas, certo? Linhas são, né, os elementos horizontais, né? Quando você observa ela horizontalmente, ok? E colunas são verticais, beleza? Linhas e colunas. As linhas na tabela periódica são chamadas de períodos e as colunas de grupo. Mas, JP, coluna não é família? Não é mais, né? Antigamente tinham as famílias. A gente ainda decora o nome de algumas famílias. Ainda é importante entender o que é, qual o conceito de uma família, né? O que significa isso. Mas a gente não diz que tem mais famílias na tabela periódica. A gente tem grupos, certo? Então vamos lá. São, até o momento, 7 linhas na tabela periódica. 7 períodos, né? Que são categorizados do primeiro período até o 7º período, né? Então a gente não diz período 1, a gente diz primeiro período, tudo bem? Ok? E são 18 colunas, certo? 18 colunas numeradas de 1 a 18, usando os algarismos que a gente já conhece, né? Os numerais, ok? Então a ideia é o seguinte, você, dentro dessa configuração que nós estamos aqui, dentro dessa tabela, você dispõe os elementos químicos. Como que você vai descrever um elemento químico na tabela periódica? A gente sabe que a gente descreve um elemento químico pelo seu símbolo, certo? Então, por exemplo, vou pegar um elemento aqui, o hidrogênio. O símbolo do hidrogênio é a letra H, certo? O número atômico, que é o número de prótons no seu núcleo, ele vai em cima na tabela periódica. O hidrogênio ele tem um próton, certo? Embaixo na tabela periódica, ó, o símbolo do elemento, por exemplo, o elemento qualquer X, o número atômico vai em cima, embaixo vai a massa atômica. Que aí qualquer coisa eu gravo um videozinho comentando com vocês o que é massa atômica, certo? Não é o número de massa, certo? Mas é uma média ponderada que depende do número de massa. Aí eu faço um outro vídeo e subo para vocês saberem direito como faz questões com isso. Então vamos lá. Vocês já estão vendo em Química 2, né, calcular a massa molar usando a massa atômica, certo? Mas vocês talvez ainda não saibam o conceito de massa atômica, como aplicar. Eu não sei como é que está isso com a Raquel, eu vou conversar com ela e aí eu falo com vocês, tá? Mas também pode gravar um vídeo sobre isso, não tem problema. Então vamos lá. Então nós temos o hidrogênio 1, certo? Como que a gente vai ler a tabela periódica? O número atômico é extremamente importante. A gente geralmente lê ela da esquerda para a direita, como você lê um texto, certo? Ok? Isso aqui não é igual quadrinho japonês, né? Que você lê o balãozinho da direita para depois ler o da esquerda. Mas mesmo assim ainda lê da esquerda para a direita, tá? Então, você lê da esquerda para a direita. O próximo elemento, né, que segue o número atômico, depois do número atômico 1, vem o número atômico 2, é o hélio, certo? Eu vou trocar a cor do hélio, tá, galera? Mas aí depois vocês vão saber por que eu vou usar outra cor, né? Beleza? Então, hélio. Cheguei na última coluna da tabela periódica, certo? O 18 é a última coluna, certo? Aqui entre o hidrogênio e o hélio não tem ninguém, é como se eles estivessem um do lado do outro. Pode ver, como assim? Tem um espaço. Esse espaço é desprezado, né? É como se a tabela periódica fosse um cone, sacou? E os elementos fizessem isso, ó, certo? As linhas fossem gradativamente se dispondo na superfície desse cone. Tá? Mas assim fica mais fácil de ler, a gente não está adaptado a coisas tridimensionais na hora de botar no papel, até porque o papel só dá para a gente fazer projeções bidimensionais, tridimensionais fica mais complicado, vocês sabem disso, né? A gente faz algumas projeções simplificadas. Vamos lá, depois do hélio, chegou na coluna 18, lendo da esquerda para a direita, você agora volta para a primeira coluna, certo? Só que agora na linha de baixo, igual máquina de escrever. Quem já viu, né? Sabe que a máquina de escrever, quando você termina de fazer a linha, pim! Puxa ela volta para o início, só que vai para a linha de baixo. Aqui é a mesma coisa. Aí você tem o lítio, com número atômico
3. Berílio, com número atômico 4, certo? Aí, ó, do berílio não tem ninguém aqui, aí vem boro, carbono, nitrogênio, oxigênio, flúor e, por fim, neônio, certo? Números atômicos 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não vou escrever o número atômico deles, certo? Eu vou deixar o número atômico como está. Para quê? Para simplificar. Então vamos lá, vamos continuar. Mas, JP, beleza. Então a gente vai sempre ler da esquerda para a direita, né? Chegou no final, volta. Beleza? Então depois do lítio, vem sódio. Agora eu vou colocar tudo na diagonal porque eu quero completar ela. Rubídio, césio, frâncio. Isso aqui vocês vão ter que acabar decorando. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Certo? Quando chegar nessa galera aqui, ó, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre. Pulei, né? Escândio. Às vezes a gente comete erros. Vamos lá. Escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre, zinco. Certo? Então, vamos começar a ver o que há de importante na tabela periódica. Os elementos foram dispostos nessa tabela, vamos dizer assim, inicialmente por um cara chamado Mendeleev, ou Mendeleev, né? Cada um fala de um jeito. Ele é um russo, né? Que ele desenhava cartões, né? Tipo isso, onde ele colocava o símbolo do elemento químico que se usava na época, botava a massa, né? No caso, na época ainda não sabia o que era massa atômica, eles ainda não sabiam dos isótopos, botavam a massa que eles calculavam lá, sabe? Como se fosse o número de massa, vamos dizer assim, e não tinha número atômico, né? Até aquele momento não tinha número atômico. E ele fazia o seguinte, ele criava colunas com elementos que fossem parecidos. Como assim parecido, JP? Esses caras aqui, ó, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, vão ficar com lítio, sódio, potássio e rubídio. Todos eles, você não encontra eles na natureza na forma metálica, mas é possível você obter em laboratório eles formando uma substância metálica, certo? Então, metálico, quando a gente pensa no metal, a gente pensa o quê? Brilha, né? Algumas vezes é acinzentado, mas eles podem ser dourados, acobreados, etc. Vocês sabem, desavermelhados, mas são maleáveis, né? Esses caras são tão maleáveis que você corta com a faca, para ter noção. Só que todos esses caras aqui, lítio, sódio, potássio e o rubídio, se você jogar em água, eles reagem, né? Vamos dizer assim, explosivamente com a água. O lítio nem tanto. Mas se você jogar em água, eles começam a esquentar e eles começam a sofrer a reação química. E todos eles se convertem nos alcális, né? Nas bases desses elementos. Então eles formam os hidróxidos de lítio, sódio, potássio e rubídio, certo? O lítio só esquenta, a reação esquenta e produz hidrogênio junto. O sódio, potássio e rubídio explodem em água, certo? Explodem. Então, o que o Mendeleev fez? Se eles são parecidos, fazem reações, um conjunto de reações parecidas, eles são da mesma família. Porque se você é da mesma família, você tem algum comportamento similar, né? Essa era a ideia. Ok? Não temos mais a ideia de família na tabela, certo? Mas a gente ainda usa os conceitos de família, principalmente em questões. Mas olha só, JP, na prova do Enem vai vir a tabela? Não, de jeito nenhum. Na prova do UERJ vai vir? Vai. Na prova do Enem não vem a tabela. E aí, o que eu faço sem tabela? Como é que eu vou saber de um monte de informação? Né? Então, a primeira coisa é o seguinte, olha só. A tabela, você consegue saber aonde o cara está na tabela periódica distribuindo ele. Como assim? Olha só. Eu vou pegar aqui o elemento químico enxofre, né? O enxofre tem número atômico 16, certo? A distribuição do enxofre, então, é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4, certo? Qual foi a camada de valência do enxofre? Lembrando, camada de valência, o maior número que apareceu na frente. 1, 2, 2, 3, 3. O maior número que eu falei foi 3. Então a camada de valência do enxofre é 3. A camada de valência, galera, ela tem a ver com o período que o cara está na tabela periódica, certo?
Então, a linha que o cara vai aparecer na tabela periódica é exatamente igual à linha, né? Que é igual à camada de valência dele. Por exemplo, o enxofre tem camada de valência 3. Então ele tem que estar na terceira linha. Cuidado, não contem assim. Vocês têm mania de contar assim, não. Primeira linha, segunda linha. Porra nenhuma. Não? Primeira linha. Você sempre vem aqui no canto esquerdo ou direito. Algumas tabelas tem também, colocam aqui, ó. Primeiro, segundo, terceiro, quarto. Sempre vem numa extremidade da tabela. Eu prefiro vir por aqui. E aí você encontra, ó, primeiro, segundo, terceiro período, beleza. Todo mundo que estiver nessa linha, terceiro período, certo? Então, sódio, magnésio, terceiro período. Vamos lá, o enxofre então tem que estar nessa linha. Se ele não está aqui no início, ele tem que estar para lá, certo? Beleza. A camada de valência dá isso. O nível subnível mais energético, ele vai dizer em qual grupo você está, certo? Como que ele vai dizer em qual grupo você está? Se você olhar, por exemplo, olha só, o oxigênio, para a gente matar um enxofre, eu vou fazer pelo oxigênio. A distribuição do oxigênio é 1s2, 2s2, 2p4, certo? O oxigênio, ele tem camada de valência, ó, 1, 2, 2. Camada de valência 2, então ele está no, ó, o segundo período aqui, ó, o oxigênio aqui, certo? Então, a linha está certa. O nível subnível mais energético do oxigênio é P4, certo? Então, olha só. Então, mas ele está aqui no 16. O que tem a ver P4 com 16? Calma aí, vamos lá. Olha o nitrogênio. 1s2, 2s2, 2p3. E o nível subnível mais energético do nitrogênio é P3. Será que do carbono é P2? Distribuam aí. Será que do boro é P1? Distribuam aí. É. Então, o que acontece é o seguinte. A gente tem que saber disso aqui. Ó. O período já está dado, né? Pô, primeiro período, camada de valência 1. Quarto período, camada de valência 4. A gente tem que colocar isso aqui na nossa mente, né? E nas nossas tabelas. É que o grupo 1, todo mundo termina S1. O nível subnível mais energético é do tipo S1. No grupo 2, é S2. Sendo que para isso, aqui N tem que ser maior ou igual a 2. Certo? Beleza? Então é isso. Essa galera termina com nível subnível mais energético S1, S2. Vocês estão com dúvida? Pega um elemento que está aqui, né? Procura o número atômico no Google, distribui e vê lá. Vocês vão achar isso. Esse é o dever que eu deixo para vocês. Peguem a tabela, peguem os caras, distribuam e vejam. Cuidado para o cara não ser exceção na tabela periódica. Beleza? A gente já viu as exceções. O escândio, aqui ó, D1, D2, D3. Então, por que D? Né? Estou pagando enxofre, né? O enxofre era P4, não é isso? Por que D? Por que aqui embaixo D? Vamos lá. Vamos pegar aqui, por exemplo, o ferro. A distribuição do ferro é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d6. Certo? Beleza? Presta atenção. Os subníveis do tipo D, eles só aparecem no terceiro período. Certo? 3D. Não é possível 2D, não é possível 1D. A gente já viu por quê. Por causa dos números quânticos. Isso são números quânticos, né? A gente viu nas matérias, né? De como saem esses números e quais as limitações deles. Só que o 3D só aparece na ordem de distribuição eletrônica que a gente estuda depois do 4S, certo? Então, olha aqui, primeiro período, segundo período, terceiro período, quarto período. Só a partir do quarto período aparecem os elementos que vão ter nível subnível mais energético de alguma coisa, certo? E é por isso mesmo. Então aqui vai do D1 ao D10, nível subnível mais energético, do D1 ao D10. Mas JP, você botou asterisco aqui e aqui. A gente já estudou isso. O cromo e o molibdênio são exceções à nossa regra de distribuição, né? Nossa ordem energética. E o tungstênio não. Mas o tungstênio não vai cair para vocês distribuírem, não. Cobre, prata e ouro também são exceções da nossa distribuição. A gente já viu. Eles não terminam, esses caras aqui não terminam D9, eles terminam D10. Em vez de terminar
por exemplo, o cobre 4s2, 3d9, ele termina 4s1, 3d10. A gente já viu isso. E aqui, cromo molibdênio não termina D4. Por exemplo, o cromo não termina 4s2, 3d4. Quando eu digo termina na distribuição eletrônica, na ordem que você está fazendo energética crescente. Ele termina 4s1, 3d5. O cromo molibdênio 5s1, 4d5. Né? Beleza. E aqui? O que vocês acham? O boro. O boro ele tem número atômico 5. Se o berílio é 4, o boro é 5. 1s2, 2s2, 2p1. A gente distribui de cabeça. P1. Ah, todo mundo aqui tem nível subnível mais energético P1? Sim. Aqui P2. Aqui P3. Aqui P4. Aqui P5. Certo? Opa! Então o enxofre ele estava aqui embaixo. Voltem um vídeo se vocês estão na dúvida. Ele estava aqui embaixo. Ele terminava 3P4. A camada de valência dele era 3. Ele tinha que estar nesse período. Certo? P4. Presta atenção. P4. P4. O enxofre tem que estar nessa linha e nessa coluna. Batalha naval. Não é isso? Então o enxofre está embaixo do oxigênio. Beleza? Única exceção, né, do nível subnível mais energético definir coluna é o hélio. O hélio ele é 1s2. Ah, você falou que S2 tinha que estar na primeira coluna. É, mas não valia um S2. Quando eu digo N, eu estou dizendo a linha. Certo? Um S2 não está aqui, né? Cadê ele? Ele está lá. Por quê? Porque o hélio é muito parecido com os caras que estão embaixo dele. Certo? E aí a gente mantém esse conceito de família. Ele é daquela família. Além disso, ele é daquele tipo de elemento químico que caracteriza aquela família. Ele é um gás nobre, certo? Então, é a única coisa que vai estar fora disso. E daqui para baixo é todo mundo, que é como a gente esperava, P6, certo? Beleza? Então, essa é a configuração que a gente tem que ter na nossa mente para a tabela periódica. Eu gosto de escrever assim, né? Então, o que é esse N? Esse N significa o seguinte: o nível subnível mais energético do cara vai ser a linha que ele está mais aquilo. Não entendi porra nenhuma, JP. Beleza, vamos lá. Pega um cara aqui qualquer. Ó, cálcio. O que eu estou vendo aqui? Cálcio. O cálcio, ele está aqui, ó, grupo 2. Então, ele é NS2. Não é isso? Qual é a camada de valência do cálcio? Está no quarto período, né? A camada de valência é 4. Como a camada de valência é 4 e ele está no quarto período, esse N então é 4, porque esse N é o período que ele está, certo? Então o nível subnível mais energético do cálcio é 4s2. O cálcio, ele é 20. Número atômico 20. Quando neutro tem 20 elétrons. Vocês vão distribuir o cálcio. E ele vai ter o nível subnível mais energético lá no finzinho bonitinho, 4s2. Certo? É isso mesmo. E aqui não vai ser N, porque aqui a camada de valência desses caras é o quê? 4. Mas o nível subnível mais energético não é D, 4D, é 3D, certo? Então olha só, aqui vai ser N menos 1 D alguma coisa. Entendi nada, JP? Esse N menos 1 aí, viajei. Vamos lá. Pega aqui, ó. Embaixo do ferro está o rutênio. Rutênio. O rutênio, ele está em qual período? No quinto período. Então a camada de valência dele é 5. O nível subnível mais energético dele é alguma coisa D6, não é isso? O que é essa alguma coisa? N menos 1 D6. Aonde N é a linha que ele está. Qual é a linha que ele está? Na quinta, não é? Camada de valência 5. Na quinta. Quanto que dá 5 menos 1? 4. Quando a gente distribui o rutênio, o nível subnível mais energético dele tem que ser o quê? 4d6, certo? O rutênio é 44. Se a gente fizer a distribuição pelo cerne do gás nobre, vocês vão fazer a distribuição normal. Vamos dar um pause no vídeo e vão fazer a distribuição normal. Eu já vou acelerar para a gente acelerar o vídeo. Ó, o gás nobre que está aqui, antes do rutênio, é hélio, neônio, argônio, criptônio. É o criptônio 36. Número atômico 36, não é isso? Aí vem 5s2, 4d6.
Essa é a distribuição do rutênio. Olha só, 4D6 que nem eu falei, certo? Ok? Porque apliquei aqui, ele está na quinta linha, mas como ele está aqui, ó, na parte da galera do D, né, ele não termina 5D. O nível subnível mais energético dele não é 5D. É 5 menos 1, 4D, alguma coisa. Certo? Ok? É isso que significa isso. Então tem essas duas linhas daqui de baixo. Essas duas linhas daqui de baixo, na verdade, não estão aqui embaixo. Na verdade, essa linha todinha aqui, ela está aqui dentro. E essa linha todinha aqui, ela está aqui dentro. Certo? Por quê? Se eu colocar essas duas linhas aqui, essa tabela ia ficar muito mais afastada. Certo? Ia ficar feio. Né? E não ia caber no papel direito. Os símbolos iam ficar pequenos, os números iam ficar pequenos. Então o que a gente faz? A gente joga essas duas linhas que estão aqui dentro, né, para baixo, para simplificar. E essa galera aqui, todo mundo termina N-2 F alguma coisa. Certo? A maioria da galera daqui de baixo não obedece à distribuição eletrônica como a gente decorou. Um S, 2S, né, aquela ordenzinha. Tem um monte de coisa invertida, a distribuição é diferente, e aí vocês não precisam saber distribuir muito bem esses caras não. Se ele pedir para distribuir alguém, você vai usar a distribuição que você já conhece, certo? Afinal, as únicas exceções que a gente tem que saber é cromo, molibdênio, cobre, prata e ouro, certo? Enfim, é isso aí que a gente está vendo que define a tabela periódica. Então, por que você está usando cores diferentes para elementos diferentes, né? Acontece o seguinte... Ó, o que eu estou escrevendo em vermelho são elementos do tipo não metal, certo? A gente vai ver o que é isso. O que eu estou escrevendo em verde são os elementos do tipo gases nobres. O que eu estou escrevendo em azul são os elementos do tipo metal, certo? Tem metal pra caramba, né? Olha pra lá. E a galera que eu não vou escrever é a galera artificial, né? Que tá sendo... É mais recente, não vou ficar colocando esses caras que não vai cair. Tem nem distribuição eletrônica correta, só tem proposta ainda, né? Eles não são estáveis, eles decompõem muito rápido. Eles são feitos em aceleradores de partículas, eles não são naturais. Então vamos lá, vamos terminar a nossa tabela periódica. Tecnésio, rênio... vanádio, ó, o nióbio aqui. O nióbio é uma exceção à distribuição eletrônica, tá? Se vocês quiserem saber, zircônio, ráfnio, escândio, ítrio. A nossa tabela está quase toda completa, né? O bloco F não vou botar não, porque eu não decorei. E essa galera aqui também não interessa, tá? Beleza? Então, esses são os elementos principais, vamos dizer assim, da tabela periódica. Observem o seguinte, aqui geral é S menos o L. Aqui geral é D. Aqui geral é P. Quando eu digo geral, eu estou dizendo nível, subnível mais energético. Então a gente vai chamar essas duas colunas aqui na tabela de bloco S, mesmo o L. O L não faz parte desse bloco. Ele termina, ele tem nível, subnível mais energético do tipo S, mas ele não faz parte desse bloco. Aqui é o bloco D. Aqui é o bloco P. O L faz parte do bloco P. E aqui é o bloco F. Certo? Observem o seguinte. Né? A gente tem os gases nobres, não metais e metais no bloco P. O bloco P é o mais eclético. No bloco D, a gente só tem metais. No bloco F, também a gente só tem metais. No bloco S, a gente tem metais e o hidrogênio. O hidrogênio ele é um tipo de elemento químico, certo? Então, vamos lá. Por que a gente define os elementos químicos nesses quatro tipos? Vamos lá. Vamos tentar explicar cada um deles. Os metais são, é o seguinte, na Terra, nas condições terrestres, a gente sabe que alguns metais não precisam estar ligados para ficarem estáveis. A gente vai ver qual é a condição de estabilidade quando a gente for ver ligação química. Se eles não precisam estar ligados para estarem estáveis, eles são diferentes dos outros, porque a maioria dos átomos, dos elementos químicos que a gente conhece, eles precisam, nas condições ambientes, eles estão ligados, certo? A gente diz precisam, é porque eles já estão ligados, certo? Se a gente desligar eles, eles voltam a se ligar, certo? Então, quem são os caras que nas condições ambientes não estão ligados com ninguém? Os átomos estão livres, não formam ligação química, não formam moléculas, não formam retículos cristalinos, não formam moléculas com mais de um átomo, tá? A gente diz que eles são moléculas de um átomo,
são os gases nobres, certo? Vocês já sabem disso. Por isso, então, um tipo, gases nobres, não precisam se ligar para ficarem estáveis. Essa é a definição de gás nobre. O estado físico deles, a temperatura em condição ambiente, é gasoso, beleza? Gases nobres, certo? E eles são moléculas monoatômicas, né? Se você definir que eles formam moléculas, a molécula deles só tem um átomo, então não tem ligação química, certo? Aí a gente tem os metais e os não metais. Os metais são aqueles elementos em que, nas condições ambientes, nós encontramos eles ligados ou a átomos do mesmo elemento ou a átomos de elementos diferentes. Se for átomos do mesmo elemento, a gente já viu substância simples. Se for átomos de elementos diferentes, a gente já viu substância composta. Okay? Só que os metais, um metal, por exemplo, alumínio, se ele se ligar com outros átomos de alumínio, ele forma uma substância metálica. Certo? Então, quando um átomo de um elemento definido como metal se liga a outros átomos de elementos também definidos como metais, eles formam substâncias metálicas, certo? Para simplificar. Se o alumínio, né, alguns átomos de alumínio se ligarem com alguns átomos de cobre, você forma uma substância metálica, uma substância composta metálica, que é chamada de liga metálica, certo? Beleza? Porque há ligação química, sim, entre eles, certo? Que é a ligação definida como ligação metálica, ok? Então, eles vão ser chamados de elementos químicos do tipo metal. Por quê? Porque eles têm a capacidade de, quando se ligam a elementos do mesmo tipo, de formar a substância metálica, ou seja, de realizar a ligação metálica. O que é uma substância metálica? Aquilo que eu comentei quando eu falei dos metais alcalinos. Eles têm que ter brilho característico, né? Que é o brilho metálico. Eles têm que ser maleáveis, dúcteis, relativo alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, quase todos sólidos, né, tirando o mercúrio, que nas condições ambiente é líquido. A JP e o galho. O galho é líquido a partir de 29 e pouco graus Celsius. A condição ambiente, né, a temperatura ambiente, é definida como 25 graus Celsius. Então, tá diferente da temperatura ambiente, certo? Os metais, eles são ótimos condutores de eletricidade, até mesmo no estado sólido, certo? Vocês sabem disso, né? Ok? Então, quando eu digo os metais, eu digo as substâncias metálicas, nestes casos, quando eu descrevi as propriedades das substâncias metálicas. Os não metais são caras que nas condições ambientes precisam estar ligados para ficarem estáveis, igual os metais. Só que se eu ligar um não metal com outro não metal, por exemplo, se eu ligar oxigênio com oxigênio, eu nunca formo uma substância metálica, certo? Eu nunca vou formar uma substância, se eu ligar oxigênio com oxigênio, eu nunca vou formar uma substância metálica condutora de eletricidade, com todas as propriedades das substâncias metálicas, certo? Se eu ligar o oxigênio com carbono, também não, certo? Ok? Então, por isso que a gente define alguns caras como metais e outros como não metais, por causa disso. E o hidrogênio, JP? O hidrogênio ele é definido à parte porque a altíssimas pressões é possível que o hidrogênio se comporte como uma substância metálica, certo? Então, faça ligações metálicas. A baixíssimas pressões, o hidrogênio ele quebra a ligação dele. O hidrogênio, na maioria dos pontos do universo, ele está em hidrogênio atômico, porque a maioria dos pontos do universo é vácuo, certo? A baixíssima pressão. Então o hidrogênio está como se fosse um gás nobre, desligado, certo? Não está ligado com ninguém, em baixíssima pressão. Nas condições terrestres, o hidrogênio parece com os não metais, certo? Então é um negócio interessante, né? Então o hidrogênio ele acaba sendo definido à parte, ok? Então a gente já viu, né, os tipos de elemento químico, como que a tabela periódica se distribui, né? Como a distribuição eletrônica me dá a tabela periódica. A prova do Enem não tem tabela periódica, então você tem que saber distribuir para definir se é metal ou não é, certo? Ok? Quem tiver no bloco S, eu vou apagar aqui agora a tabela, beleza? Para a gente escrever mais uma coisinha, e aí a gente já pode entrar no nome das famílias e depois fala em propriedades periódicas. Então vamos lá. O bloco S a gente viu, né? Era só esse pedacinho aqui, né? Agora eu estou separando, né? Estou fatiando. O bloco D era essa baixada aqui. O bloco P. Tá perfeito, né? E o bloco F. O bloco S e o bloco P juntos, a gente diz que os elementos que estão ali são chamados de elementos de... Perdão, já ia falar besteira. Elementos representativos, certo? Bloco S, bloco P tem os elementos representativos.
Representativos do que? A galera que a distribuição eletrônica não tem exceções e as primeiras regras, né, as primeiras observações dos padrões de estabilidade para configuração eletrônica, vulgo regras de ligação química, esses caras obedecem, os outros não. Na tal da regra do octeto, né, que é uma teoria, né, de estabilização pela configuração do gás nobre, esses caras do S no P geralmente obedecem. Geralmente, a galera, principalmente do primeiro, segundo, né, período, tem uns gases nobres que não precisam ligar, né? E aí eles também obedecem a regra, porque eles já estão estáveis, né, segundo essa regra. Mas não é regra coisa nenhuma. O D é chamado de metal de transição. O F também. Todos os elementos que tiverem no bloco D são chamados de metais de transição no bloco F também. Certo? Lembrando, no bloco D e no bloco F só tinha metal. No bloco S tinha metal e o hidrogênio. No bloco P tinha metal, não metal e gás nobre. O P era eclético. No bloco D, antigamente a gente chamava de metais de transição externa. O bloco D externa. E o bloco F, metais de transição interna. Hoje em dia a gente não chama mais assim. Por quê? Porque não é uma norma da IUPAC, uma regra da IUPAC, né? Não é uma nomenclatura aceita pela IUPAC. Então a ideia é a gente se ater à IUPAC, certo? Então, meu quadro caiu, né? Cai toda hora. Vamos ver o nome de algumas famílias importantes, certo? Como assim famílias importantes? Você falou que não tem mais família? Mas a gente tem que decorar ainda o nome de algumas famílias que a gente ainda usa. A tabela não usa mais o termo família, usa o termo grupo. Mas a gente ainda tem que saber quais são as famílias importantes. Famílias importantes, a primeira são os metais alcalinos. Famílias que têm nome são as importantes. Quem é a família dos metais alcalinos? É o grupo 1 menos o hidrogênio. Certo? Nós temos até uma piadinha nessa parte da matéria, que é o seguinte: quem é o Batman da tabela periódica? Qual elemento químico é o Batman da tabela periódica? É o hidrogênio, porque ele não tem família. Ele está no grupo 1, mas ele não faz parte da família dos metais alcalinos, certo? Ok? Então, os metais alcalinos, se vocês olharem a tabela que estava aqui, eles são sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio. Todo mundo aqui terminando o quê? N, alguma coisa S1, certo? Com N maior ou igual a 2. Porque o hidrogênio era 1S1. Então esse cara é 2S1, subnível mais energético 2S1. Esse cara, o nível subnível mais energético 3S1. Esse nível subnível mais energético 4S1, 5S1, 6S1, 7S1. Certo? Esses são os metais alcalinos. Metais alcalinos. Como eu decorei essa família? Essa família é importante decorar. Importante decorar, sim. Né? Lembrando que as famílias só começam do segundo período para baixo, menos os gases nobres, começam no primeiro. Mas vamos lá. Como que eu decorei? Eu decorei com a seguinte frase. Tem um monte na internet, mas eu decorei assim, ó. Li na carta. Roubaram o césio da França. Você pode usar a frase que você quiser. Eu uso essa. Próximos são os metais alcalino-terrosos. Hoje em dia é tudo junto. Metais alcalinos terrosos é exatamente o grupo 2. Sem tirar nem colocar ninguém. Certo? Quem são eles? Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário e rádio. Beleza? E eles terminam nível subnível mais genético, alguma coisa S2, sendo que esse número não pode ser 1, porque 1S2 é o L. E o L não é dessa família. Por que é importante esses conceitos de família? Lembra que eu comentei a questão do Mendeleev, que organizou as famílias, né? Que no início os grupos eram chamados de famílias. Ele organizou as famílias pela similaridade química, né? Quer ver um exemplo? Se você tiver tiver contato com algum elemento radioativo, com decaimento de algum material radioativo, por exemplo, urânio, é possível que você produza uma espécie de estrôncio radioativo. Você absorve uma espécie de estrôncio radioativo se você tiver contato com esse material,
certo? O estronço, ele é dessa família aqui, não é? Berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário e rádio, os metais alcalinos terrosos. O estronço no seu organismo, ele vai se fixar onde? Aonde no seu corpo prioritariamente se fixa esses elementos? Vamos lá, vocês sabem, ó. A gente tem muito o quê? Cálcio. Aonde? Nos ossos. O estronço é parecido com cálcio. Quimicamente parecido. Quando eu digo quimicamente parecido, é que eles fazem algumas reações em comum, né? Nos seus ossos você tem hidroxiapatita, certo? Que é o hidroxifosfato de cálcio. É possível trocar o cálcio pelo estronço na hidroxiapatita, certo? Aí você fica com hidroxifosfato de estrôncio. E isso vai ficar com o seu osso, e como é radioativo, vai emitir radiação dentro de você, certo? Então, a ideia é exatamente essa. Lembra do acidente radiológico de Goiânia que vazou césio? O césio é da família dos metais alcalinos, certo? O césio, ele ocupava, né, principalmente, ele era acumulado nos tecidos, principalmente nos músculos. Porque, ó, sódio e potássio, não é isso? O músculo tem um balanço de sódio e potássio e ele acaba colocando o césio no lugar, certo? Então, por quê? Porque faz um conjunto de reações em comum com esses caras, é muito parecido, certo? Esse é o conceito importante de família para o Enem, ok? Muitas questões do Enem perguntam isso, né? Então vamos lá. O próximo são... Como é que eu decorei os metais alcalinos terrosos? Eu não dei a frasezinha. Bela Margarida casou com o senhor Bário Rádio. Ou Bela Margarida casou com o senhor Barão Ratão. Você faz o que você quiser, né? Próximo, calcogênios. JP, tu deu um pulão, né? Porque o calcogênio é grupo 16. Certo? Beleza? Ih, tá acabando minha tinta. Calcogênios, grupo 16. Quem são eles? Oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e... Ó, tem um metal infiltrado no grupo, polônio. Lembra que o metal eu tô escrevendo em azul, né? Mas mesmo assim, todos eles são NP4. Nível subnível mais energético, NP4. N maior ou igual a 2. Certo? Beleza? Em todos os casos, N maior ou igual a 2. Eu já escrevi aqui no primeiro, mas em todos os casos vai ser assim. Beleza? Como é que eu decorei essa frase? Ah, JP, esses caras aqui, né? O oxigênio e o enxofre já são bem diferentes entre si, vamos dizer assim, do ponto de vista biológico. Mas do ponto de vista químico, por exemplo, a água é H2O. Né? Se eu tentar ligar o hidrogênio com o enxofre, o H2O tem essa geometria. Se eu tentar ligar o hidrogênio com o enxofre, eu formo H2S, que tem essa geometria. Certo? É a mesma geometria, né? Troquei os elementos, a valência, né? O número de ligações é a mesma e a geometria é a mesma, certo? Então, quando eu digo valência, eu digo número de ligações, não digo camada de valência, tá? Camada de valência é diferente. Como que eu decorei? Os 7 poloneses. Ah, JP, os 7 porquinhos. Eu usava essa frase no início. Só que aí o aluno virou para mim e falou assim, JP, os calcogênios são os 3 porquinhos. O-S-T-E-P-O. Então transformou 3 em T's, né? E pulou o selênio. Não, os 7, eu não quero para porquinho, porque senão você confunde 7 com 3. Porque os porquinhos são 3, né? Então, os 7 poloneses. Nós temos os halogênios. Os halogênios é o grupo 17. NP5, o nível subnível mais energético deles. E eles são flúor, cloro, bromo, iodo e ástato. O ástato tem pouquíssimo na natureza, né? Vocês nunca vão ver ele muito bem na prova, não. A não ser como uma curiosidade, alguma coisa assim. Então vamos lá. Ele é não metal, certo? Então, a JP eu aprendi a metal. A metal e não metal a gente vai usar como sinônimo. Mas é porque antigamente a gente dizia que tinham 4 tipos de elementos químicos. Os metais, os semimetais, os ametais e os gases nobres. Os semimetais nunca foram aceitos pela IUPAC. Certo? A IUPAC aceita hidrogênio, metais, não metais e gases nobres. Ok? Então vamos lá. Como que eu decorei isso aqui? Flamengo, clube brasileiro invicto
atualmente, tá todo mundo invicto, né? Você pode trocar pro Fluminense, ó. Fluminense, clube brasileiro invicto atualmente. Por que eu posso dizer que tá invicto? Não tá jogando, não tá perdendo, certo? Você pode trocar para antigamente, mas se você for Vasco ou Botafogo, só lamento, não dá para usar essa frasezinha, você vai, sei lá, você seca um deles, ó. Flamengo, clube brasileiro invicto antigamente, certo? Beleza? Então, os últimos, eu vou apagar aqui os metais alcalinos para a gente ter espaço. Os últimos é a família dos gases nobres. Gases nobres é o grupo 18 todinho, certo? Beleza? Quem são eles? Hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. O hélio, ele termina um nível subnível mais energético, um S2. Os outros, NP6. Certo? Ok? Presta atenção. Qual a frase que eu usei para decorar? Hélio, negão de Araruama, cravou na Xerox da Renata. De novo. Hélio, negão de Araruama, cravou na Xerox da Renata. Xerox, grampeou para ela. Beleza? Show? É isso aí. Então, próximo vídeo, propriedades periódicas, ok? Façam questão, qualquer dúvida manda para mim. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.